Uma das características da fé cristã é o saber. Esse saber não é produto de pesquisa, não é produto de estudos, não é produto de aulas ministradas. É um saber que é produto da fé. Portanto, só aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que verdadeiramente conhece Deus o Pai, aquele que verdadeiramente conhece Deus o Filho, ele conhece, portanto, as verdades de Deus. E as verdades de Deus, elas são libertadoras. As verdades de Deus, elas não geram em nós alienação, fuga da realidade, qualquer tipo de escapismo, jamais. As certezas inabaláveis da fé nos capacitam a encarar o mundo e suas vicissitudes, suas adversidades e seus problemas. E os cristãos são aqueles que sabem porque creem. É a certeza da fé. A fé está depositada na esperança cristã. E o conteúdo da esperança cristã são as promessas maravilhosas de Deus. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele compartilhou conosco 5 certezas inabaláveis da fé. A primeira delas é a de que quando esta tenda, esta casa terrena, ou seja, o nosso corpo, for destruído pela morte, e o será, é só uma questão de tempo, nós já temos, pela fé, ainda não temos, porque a ressurreição do corpo só ocorrerá por ocasião do retorno triunfante de Cristo. Mas pela fé nós já temos, é nosso, porque Deus prometeu e uma promessa de Deus é infalível. Ele cumprirá. Assim, nós sabemos que nós temos da parte de Deus um edifício. Paulo agora chama o corpo glorificado e ressurreto de edifício da nossa casa eterna no céu, que não foi confeccionada e nem produzida pelas mãos humanas. E isso nos conforta e nos consola para enfrentar a perda da saúde e todos os sofrimentos neste mundo. Sabemos. Em segundo lugar, nós também sabemos que enquanto estamos nesta tenda, neste corpo, nós gememos. Gememos porque sofremos. Sofremos porque estamos expostos às tribulações, às aflições, aos desapontamentos desta vida. Mas, paralelamente ao gemer, produto da dor, nós desejamos ser revestidos. A palavra indica o sobretudo, aquilo que vem por cima, que cobre, que reveste. E ser revestidos do quê? Da nossa habitação celestial. Paulo chama este corpo de tenda. E ele chama agora o corpo glorificado, o corpo espiritual, o corpo ressurreto de habitação celestial. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não quer simplesmente livrar-se do seu corpo ou vê-lo destruído pela morte e passar um período com sua alma desencarnada, sem sua dimensão corpórea, porque, de acordo com o ensino bíblico, o ser humano integral, e ele só é completo com sua dimensão corpórea. Por isso, necessariamente, haverá a ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus! E a expectativa é o revestimento. E isso acontecerá para aqueles que estiverem vivos quando Cristo retornar com poder e grande glória. Aquela geração não verá esta tenda, este corpo, ser destruído pela morte, mas experimentará o bendito revestimento. A terceira certeza encontra-se no versículo de número 3. Pois,
se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. O apóstolo Paulo tinha grande expectativa e esperança de que Cristo retornaria naquela mesma geração. Ninguém sabia e ninguém sabe até os dias de hoje quando ele voltará. Mas o apóstolo Paulo ansiava, e eu creio que, embora nós também não saibamos quando Cristo voltará, nós devemos viver a vida com essa intensa expectativa e esperança, desejando ardentemente que ele retorne durante a nossa época, durante a nossa vida sobre a face da terra. Porque se o Senhor voltar agora, enquanto nós estivermos vivos, o que acontecerá? Diz o apóstolo, a terceira certeza inabalável da fé é que nós sabemos que se de fato estivermos vestidos. O apóstolo Paulo agora chama o nosso corpo terrestre, a nossa casa terrena, que ele já chamou de tenda, ele agora chama de nossa vestimenta, nossa roupa. Se nós estivermos vestidos, ou seja, se estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, quando ele voltar, e ele voltar para a nossa geração, o nosso corpo não será destruído, esta tenda não será destruída, nós não seremos despidos. Jesus Cristo voltará, e se nós estivermos vestidos, ou seja, se nós estivermos vivos nesta tenda, vestidos com este corpo, se isso acontecer, não seremos achados despidos. Aqueles que já morreram e estão com Cristo no céu estão despidos, estão desincorporados, estão aguardando a ressurreição do corpo. Foram despidos na morte, quando esta tenda foi destruída pela morte. Mas os que estiverem vivos não serão achados despidos. E era essa a intensa expectativa e esperança do apóstolo Paulo. E nós também. Será maravilhoso, imagine, se agora as trombetas tocassem e Cristo retornasse, trazendo a igreja que está com ele no céu. Nós iríamos ao seu encontro e, ao invés de experimentarmos a morte, a destruição da tenda, o despir deste corpo pela morte, assim como uma pessoa tira as suas roupas, na morte nós somos despidos, somos removidos, retirados, nosso corpo é retirado pela morte. Mas se estivermos vivos, quando o Senhor voltar, nós não seremos encontrados despidos, seremos encontrados neste corpo. E então nós experimentaremos a grande bênção que o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50, quando ele diz: "Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível." Ele diz no verso 53, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Sim, nós queremos esse revestimento, o sobretudo, da habitação celestial, porque estaremos vivos e seremos revestidos. Mas aqueles que estiverem despidos receberão o corpo ressurreto, indestrutível, imortal, eterno, não no sentido de pré-existência, mas de uma durabilidade. Ele nunca mais deixará de existir. Esta é a abençoada e maravilhosa certeza, a terceira certeza da fé. Por isso Paulo disse: sabemos que não seremos achados despidos
se estivermos vestidos, ou seja, vivos neste corpo, por ocasião do retorno triunfal e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Este dia será trágico para os que estiverem vestidos vivos, se não conhecerem Jesus. Segundo as Escrituras, correrão para dentro das cavernas e pedirão para morrerem soterrados, porque não querem ver a face do Cordeiro. Será o dia da ira de Deus. Mas se você estiver vestido neste corpo vivo, será uma grande alegria. Jesus disse: exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Assim sendo, converta-se a Jesus Cristo, creia no Evangelho. Se você crer, você terá esta certeza e você saberá. Esta inabalável certeza inundará, tomará conta do seu coração. E você não terá medo da morte e não terá pavor e pânico quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. Receba Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.